Meu nome é Israel Ferreira Guerra. Vou ler uma passagem de Lucas. Tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumprirão entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra. Eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias a partir da origem e decidi escrever-te um relato ordenando-o excelentíssimo Teófilo, e isso para que tenha plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Gabriel anuncia o nascimento de João. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias e Isabel. Sua esposa também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com a tradição do sacerdócio para ter acesso ao altar dos santos e ali oferece a queimar do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias ouviu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe segurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias,
com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria do justo, deixando um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou do anjo: como podereis certamente certificar-me disso, pois já sou idoso, e minha esposa igualmente, de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Porém, és que permanecerá em silêncio, pois não conseguirá falar até o dia em que vier a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Então o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor, mas ao sair nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão. No santuário, Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao contemplar seus dias dedicando ao serviço, ele regressou para casa. E passando esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou, mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. E ela dizia a si mesma: isto é dádiva do Senhor para mim, e eis que seus olhos me contemplarão para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Gabriel anuncia o nascimento de Jesus. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava, e ao se aproximar lhe declarou: alegre-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus, e eis que engravidará e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de David. Dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó,
e seu reino nunca terá fim. Então perguntou-lhe Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o seu que nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação, para aquela a quem julgavam estéril, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria: Eis-me aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu ao encontro de Maria com Isabel. Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou plena do Espírito Santo, e com um forte grito exclamou: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Mas qual o motivo dessa graça maravilhosa? Que me venha visitar a mãe do meu Senhor, pois no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Magnifica-te o cântico de Maria. Então declarou Maria: Engrandece minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador, pois contemplou a insignificância da sua serva, mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso realizou maravilhas a meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele operou poderosos feitos. Com seu braço dispensou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Ajudou a seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinita, a favor de Abraão e sua descendência para sempre,
assim como prometera aos nossos antepassados. E Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses, quando então retornou à sua casa. Nasceu João Batista. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, nasceu-lhe um filho. Todos os seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia com a qual o Senhor havia contemplado, e muitos se alegraram com ela. No 8º dia, levaram o menino para ser circuncidado e desejavam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. No entanto, sua mãe tomou a palavra e afirmou: não, o nome dele deverá ser João. Ponderaram-lhe: mas ninguém há entre teus parentes que se chame assim. Então, através de sinais, consultaram o pai do menino, que o nome queria que lhe dessem. Ele pediu uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu o nome dele: é João. No mesmo instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Toda a vizinhança foi tomada de grande temor, e por toda a região montanhosa da Judeia se contentavam esses fatos. E aconteceu que todos quanto ouviram falar dessas ocorrências ficavam imaginando o que viria a ser este menino, pois a boa mão do Senhor estava com ele. Benedictus o cântico de Zacarias. Então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, assim como prometera por meio do seu santo profeta, desde a antiguidade. Para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados, recorda sua santa aliança, a juramento que prestou ao nosso pai Abraão, que nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de os servirmos livres do medo, em santidade e em justiça na sua presença, durante todos os dias de nossas vidas. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor, para lhe preparar o caminho, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E isso por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através das quais dos céus nos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz.
E o menino crescia e se robustecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel.